noite, graça e paz. Nós somos a missão Ressignificar. Meu nome é Dislene Paixão e hoje nós vamos falar de um tema que tem sido, como é que eu posso dizer? Nós temos ouvido muito falar sobre comer. Você come bem? Qual tipo de comida que você come? Você come comida saudável ou você come comida de qualquer jeito, de qualquer forma? Hoje nós vamos falar sobre comer. E se você tem interesse nessa palavra, nesse assunto, já passe o link para alguém aí, já convide uma amiga, um amigo para estar conosco. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. O versículo 32 diz bem assim: Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Eu quero perguntar para você hoje: o que é comer? O dicionário diz que há uma diferença muito grande entre comer e se alimentar. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto: comer ou se alimentar. O dicionário diz que comer é um hábito, e uma espécie de abastecimento para o corpo. Comer é um hábito ou uma espécie de abastecimento para o corpo. Porém, a alimentação é diferente. Alimentar quer dizer que é uma ação vista de uma forma saudável para manter o corpo regulado, aproveitando os benefícios dos componentes de cada alimento, trazendo assim a denominada nutrição. Então, nem todo mundo que come está bem nutrido. Nem toda comida vai nos nutrir, vai nos manter, vai nos fortalecer, vai nos fazer saudáveis. Nem toda comida, né? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre dois grupos. Hoje eu quero falar sobre aquele que queria só comer e aquele grupo que queria se alimentar. E esses dois grupos nós vamos colocar como multidão e discípulo. Amém? O que é multidão? Multidão é um agrupamento, aglomeração. E nós sabemos que Jesus vivia rodeado de gente. Em todo canto que Jesus estava, havia uma multidão. Não é isso? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz bem assim: Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, onde ele estava, havia uma multidão. Em Lucas capítulo 8, no versículo 40, diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Por onde
onde Jesus passava, em todas as aldeias, em todos os lugares, em todas as cidades, no deserto, nos montes, havia sempre uma multidão. Lucas 4, 22. Todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca dele. Perdão, é isso mesmo. Todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca dele e diziam: não é este o filho de José? Lucas 4, 36. Perdão mesmo, é Lucas 9. Lucas 9, 10 e o 12. Ao retornarem, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando consigo, retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo as multidões, seguiram-no, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Também curava os que necessitavam de cura. Então, aonde o mestre estava, tinha uma multidão sendo aglomerando ele em todo o tempo. A multidão, ela quer simplesmente participar. A multidão, ela questiona, a multidão pergunta, a multidão duvida, a multidão quer simplesmente comer do pão, Paulo, que foi multiplicado, e do vinho que foi multiplicado. Então a multidão, ela quer, a multidão, ela simplesmente quer, ela deseja. A multidão quer beber do vinho que foi transformado, da água que foi transformada em vinho. A multidão quer desfrutar dos milagres e da cura. A multidão só quer a bênção. É isso que a multidão quer. A multidão quer receber. Em tal lugar, assim, há um homem de Deus, que Deus usa para isso, que Deus usa para aquilo, tem cura. Rapidinho tem uma multidão de gente lá e às vezes faz até fila. Às vezes é culto de manhã, de tarde, de noite, esperando aquela pessoa que Deus está usando para manifestar cura e libertação na vida de alguns. A multidão só quer isso. Chega lá, come do pão, bebe da água que foi transformada em vinho e depois vai embora. E isso para ela basta. Ela não quer se envolver, ela não quer participar, ela não quer estar presente. Ela só quer receber. Como diz minha mãe, via de uma mão só. Só quer receber. Não quer participar de nada, não quer dar nada, não quer oferecer nada, não quer compartilhar nada. Ela simplesmente quer a cura, quer a bênção, quer o milagre, quer só comer daquilo que está sendo oferecido no momento e mais nada. É esse o papel da multidão. Mas o discípulo não é assim. Para começar, o discípulo, ele é escolhido. Como? Sim, a palavra diz no livro de Lucas que o Senhor escolheu os discípulos para estarem perto dele. Lucas capítulo 6, no versículo 12, diz assim: naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, o discípulo, ele se destaca no meio da multidão, porque ele quer algo a mais. Ele quer estar presente. Ele quer estar não somente por causa do pão que está sendo dado ali. Ele não quer estar só porque ali há uma água que foi transformada em vinho, mas ele quer estar porque algo mudou a vida dele, algo chegou nele,
Ele foi tocado pelaquela palavra, ele foi tocado pelaquele liberar de Deus sobre a vida dele. E esse tocar leva ele a ter desejo de estar presente, de estar perto do mestre. Então o discípulo, ele quer estar presente. O discípulo, ele convive, ele se importa. Mateus capítulo 8, no versículo 14, diz assim: ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e o servia. Essa mulher estava doente. Essa mulher estava acamada. Nós não sabemos o nome dela, não diz o nome dessa mulher, só diz que ela era a sogra de Pedro. Mas imediatamente, quando ela recebeu a cura, ela se levantou e foi servir. Ela se levantou e foi dar. Olha, eu recebi a cura, agora eu vou servir vocês também. Então, o discípulo, ele age de forma diferente. Essa mulher, quando ela recebeu o toque do Senhor, de imediato, ela não foi orar perguntando se podia servir ou não. Ela não foi orar perguntando se ela tinha possibilidade de fazer alguma coisa. Ela simplesmente saiu da cama e foi servir. E é esse o papel do discípulo. O discípulo não espera, o discípulo faz. Ele não precisa ser mandado. Ele simplesmente entende que há uma necessidade e atua no meio daquela necessidade. É isso que o discípulo faz. E essa mulher agiu dessa forma. Ela entendeu que naquele momento havia uma necessidade. Saiu da cama, já recebi minha cura, eu vou servir. E é nesse caminho que nós, como igreja, precisamos andar, precisamos trilhar. Você já recebeu cura na sua vida? Você já recebeu um milagre na tua vida? Há outros que precisam se alimentar daquilo que você já recebeu. E nós precisamos ter esse entendimento como corpo de Cristo, como noiva de Cristo. Nós precisamos entender que se eu já recebi, há outros que precisam, eu preciso servir o outro com aquilo que eu já recebi. E a sogra de Pedro fez isso. Ela começou a servir com aquilo que ela já tinha recebido, com a cura, com um milagre na vida dela. O discípulo se relaciona. Em Lucas capítulo 9, no versículo 28, Lucas 9, 28 diz bem assim: cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 que estavam com ele. Um momento de agitação, porque estar com Jesus, a gente observa pelas Escrituras que não era algo fácil, não era algo tranquilo. Esses homens não tinham tempo para parar e comer, esses homens não tinham tempo para tirar uma folga, umas férias, esses homens não tinham tempo. A palavra diz que a multidão era tanta que eles tinham que sair para o deserto, Paulo, para comer, porque muitas das vezes não tinha tempo. Muitas das vezes não conseguia nem dormir direito. Estava Jesus no barco dormindo
e eram para eles dormirem também, mas eles estavam acordados porque alguém tinha que estar vigiando o barco. E aí vem a tempestade e eles, mestre, acorde. Então a gente percebe que eles andavam em fuso horário o tempo todo com Jesus, por causa da agitação da multidão. Esses homens estavam dormindo nessa hora. Mas quando despertaram, ficaram perto do mestre. Chegaram para perto dele. Paulo. Muitas das vezes, nós estamos no decorrer da nossa vida dormindo, mas vamos acordar e vamos nos aproximar do mestre. Não fica o tempo inteiro no sono, no cochilo, no descanso, não. Desperta e se aproxima, porque há um milagre, há uma glória sendo manifesta, há uma glória sendo derramada no ambiente e nós precisamos nos relacionar com essa glória e com o Deus da glória. Quando eles acordaram, entenderam que algo estava acontecendo ali naquele ambiente e de imediato encostaram perto do mestre. E é isso que nós precisamos fazer. Você pode até estar dormindo, mas hoje é hora de acordar. Aleluia. Hoje é hora de você despertar. Hoje é hora de você se relacionar com o Deus da glória. Hoje é o momento de você se encontrar, estar perto dele. É tempo, gente. É o tempo. Discípulo aprende. O discípulo precisa aprender. E não somente aprender, mas colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque aprender, todo mundo aprende. Aprende um ofício, aprende uma profissão, aprende, um monte de coisas. Mas e colocar em prática? E exercitar aquilo que aprendeu dia a dia na vida? O discípulo não, Paulo. O discípulo aprende e coloca em prática aquilo que ele aprendeu. Glória a Deus. O discípulo senta na mesa com seu mestre. Lucas 24, versículo 28. Lucas 24, o versículo 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles, aleluia. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante dele. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que com ele estavam. Cristo morre, aqueles que estavam servindo a ele ficam desesperados, cada qual vai para um canto, e aqui aos discípulos no caminho de Emaús, e vocês conhecem a história, eles vão falando: meu Deus, não era ele que ia trazer a ressurreição, que ia fazer, que ia ressurgir, não era ele o nosso Cristo. Eles estavam ali indagando um com o outro, no caminho, tristes, desesperados, mas assim, poxa, a gente estava crendo que era ele, como
Como foi que isso aconteceu? Por que ele não ressurgiu? Por que nós não vimos o milagre? E aí, de repente, Cristo aparece no meio do caminho. E quando Cristo aparece, o lugar do encontro é na mesa. É na mesa. Cristo se relaciona com os seus na mesa. É esse o lugar de se aproximar. Foi na mesa que ele partiu o pão, e no partir do pão, que já era algo que Cristo tinha de princípio com os discípulos dele, era o partir do pão, era estar na mesa com os seus discípulos e ceiar com eles. E foi nessa hora que, quando Cristo partiu o pão, que deu, os olhos deles se abriram, aleluia, e eles entenderam que estava diante daquele que ressurgiu dentre os mortos. Então o discípulo se relaciona, o discípulo senta na mesa, o discípulo participa, tem comunhão, experimenta. O discípulo anda junto, senta aos pés do seu mestre para aprender. E aí eu quero perguntar hoje, quem nós somos? Nós somos multidão ou somos discípulos? Nós queremos simplesmente nos alimentar de uma boa palavra, de uma palavra com eloquência, com sabedoria, e depois ir para casa e fingir que nada aconteceu? Ou nós queremos nos alimentar da palavra de verdade? Nos alimentar, não, ou vamos comer, né, uma palavra boa com eloquência, ou vamos nos alimentar de verdade? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos comer ou vamos nos alimentar? Nós vamos ser discípulos ou vamos ser multidão? Que aonde está, onde tem alvoroço, nós vamos estar presente e nada mais, e não vamos viver mais nada e só isso. E vai ser só alvoroço e nada mais vai acontecer na nossa vida. E não vai haver mudança, e não vai haver posicionamento, e não vai haver direcionamento, não vai haver comunhão. O que é que nós somos? Será que nós queremos só os milagres? Será que nós queremos só as curas? Senhor, eu quero ser curada. E simplesmente depois da cura ir embora e pronto. Senhor, eu quero ver o meu marido liberto. Aí Deus vem e liberta o marido, aí depois você se esquece do milagre que Cristo fez na sua vida, aí você vai embora e anda como se nada tivesse acontecido na sua vida. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Nós queremos o quê? Comer ou nós queremos nos alimentar? Em João, capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, há uma passagem que me chama muita atenção. Eu quero começar pelo versículo 31, que diz assim: Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer do pão do céu. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como porém eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dar virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram dele os discípulos, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Os discípulos murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então como diz que desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Aleluia. Aleluia. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Todo aquele que ouve o Pai e aprende do Pai, vai a Jesus. Aleluia! Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desceu do céu, o qual, se o homem comer, não morre. Oh, glória a Deus! Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Aleluia! Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Talvez você hoje, que está nos assistindo, está entendendo que está duro demais o chamado de Deus para a sua vida, que é muito difícil ficar livre dos prazeres da carne, que está muito difícil ficar livre dos desejos, que está muito difícil ficar livre dos encantos que o mundo oferece. Está sendo duro para você esse discurso? Está sendo duro, mas eu quero dizer para você que esse discurso é necessário. Aleluia. Esse discurso é preciso para que a gente possa estar no Filho e o Filho está em nós. Esse discurso é necessário para que haja o entendimento de que as coisas das quais o homem deseja como prazer são passageiras e não vai trazer a nenhum de nós uma ressurreição no último dia, como ele repetiu várias vezes: eu o ressuscitarei no último dia. Se você espera estar em Cristo depois dessa vida, é preciso passar e entender que esse discurso é duro. Compreendendo que os seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus lhes disse: isso vos escandaliza?
aconteceria então se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos digo que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então perguntou Jesus aos 12, versículo 67, não quereis vós também retirar-vos? Olha o procedimento de discípulo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Nós cremos e reconhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O discípulo, quando se relaciona, o discípulo, quando entra na intimidade com o seu mestre, ele consegue compreender, ele consegue ver que não há mais lugar aqui nesse mundo para ele, a não ser na presença do Senhor. A não ser na presença do Senhor. E você? É multidão ou é discípulo? Você quer se relacionar ou quer simplesmente voltar atrás por causa do discurso duro? O Senhor está convocando discípulos para sentar à mesa com Ele. Que haja hoje nas nossas vidas entendimento. Que haja hoje na sua vida entendimento. Pesa você mesmo na balança. Será que o que você está vivendo no mundo vai te levar a algum lugar? Vai te aproximar do Pai? Será? O Senhor está escolhendo discípulos para Ele. Faça parte disso, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer por esse momento glorioso, momento de desfrutar da tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade. O Senhor tem nos dado oportunidade de nos alimentarmos da tua palavra todos os dias. E por isso nós queremos te agradecer. Que cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem hoje se torne discípulo teu e se alimente a cada dia da tua palavra, da verdade que liberta, em nome de Jesus. Amém.